Bom dia. Declaro aberta a 18ª sessão ordinária do dia 24 de julho de 2014. Quem hoje já colocar a ata da sessão anterior de votação. Quem concorda com o sistema de votação do pé, a ata está aprovada. Solicito ao vereador Jair Marques para fazer a leitura da matéria do plano. Requerimento 41/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, queremos o argumento depois de ouvir o plenário, cumpridas as formalidades da atividade desta Casa de Leis, seja encaminhado o expediente deste poder aos setores competentes do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, solicitando providências no sentido de executar obras de manutenção e pintura de todos os prédios públicos pertencentes ao Estado da cidade da União Caratã, em especial os seguintes locais: IAR, DETRAN, Escola Estadual Álvaro Martins dos Santos. Vereadores autores: Filipão Miranda e Valmor Flores. Indicação 172/2014. Os vereadores que subscrevem por outras suas atribuições que conferem o artigo 119 do Regimento Interno da Casa de Leis, indicam ao excelentíssimo senhor Itamar Guedil, prefeito municipal de Laguna Caratã, para que, através do setor competente da municipalidade, viabilize e providencie a execução de obras de manutenção geral em toda a estrutura física da quadra de esportes localizada no terreno anexo à antiga Escola Municipal Lino Brandão, na localidade de Bonfim, neste município. Vereadores autores: Edilson Ricardo, Eduardo Oliveira e Doreli Cordeiro. Senhor presidente. Obrigado, vereador. No momento passamos um pequeno expediente com a palavra do vereador Doreli Cordeiro, Eduardo Oliveira, Edilson Ricardo, Eduardo José Escudinho, Valmor Flores e Jair Marques. Imediatamente passemos ao grande expediente com a palavra do vereador Rodrigo Cordeiro. Vereador Eduardo Oliveira. Vereador Edilson Ricardo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores. Gostaria, senhor presidente, de pedir aqui uma indicação a pedido dos atletas lá do comunidade do Alfim a respeito da quadra de esporte, que está em péssimas condições, não tem condições de um treino, nada, que o pessoal lá sempre está treinando, tem que sair de lá até o Bocaiá para fazer o treino, e em Bocaiá sempre o pessoal está ocupando a quadra dele. Então gostaria de pedir aqui para o setor competente que reformasse aquela quadra lá que já foi pedido, feito a indicação o ano passado pelo vereador Valmor, e estou encaminhando novamente essa indicação com apoio do vereador Doreli, vereador Eduardo, e assim pedindo ao vereador Valmor para encaminhar essa indicação. Gostaria de estar pedindo ao setor competente que tome providência ao secretário que dá uma olhada, vai dar uma visitada nessas quadras de esporte, tanto do Bonfim como do Bocaiá, Caratã, que Caratã já tive cobrando esse dia aqui, que está sem iluminação. Então, sempre estou visitando. Esse dia atrás fui em Caratã à noite para ver a iluminação como estava, e realmente a iluminação não está funcionando o que deveria estar funcionando. Então, gostaria de pedir o apoio de todos vocês para ajudar nessa indicação, que o pessoal me ligaram ontem pedindo o conserto dessa quadra, e que, se vocês pudessem dar uma força, agradecer muito, tanto eu como o pessoal daquela localidade. Consegue a parte, Sim, parabenizar a excelência por essa indicação. Indicação essa que foi feita várias vezes, já verbalmente foi feito reclamações, já foi
feito, não sei mais o que tem que ser feito. Agradeço aos 3 novos colegas que entraram nessa indicação, onde para mim chega a ser vergonhoso por ser daquela região e passar na frente daquela escola, na frente daquela quadra e estar naquela situação. É uma coisa que chega a dar um nó na garganta. O porquê de estar na política, estar na política, ver as coisas e as coisas já desse jeito. Então, é uma coisa lamentável no nosso município, eu acho, porque é uma questão que custa muito pouco, vereador, para fazer. E estamos se passando 2 anos nessa administração essa que nós, vereador, somos do grupo que está aí administrando hoje, e infelizmente eu não vou mais fazer indicação a respeito disso, porque já foi feito várias e várias vezes, já foi pedido, inclusive, para o secretário sair da secretaria dele e ao menos ir olhar, tirar umas fotos, porque aquilo lá está vergonhoso do mundo. Está muito vergonhoso. Se deu para alguém ligar para o vereador pedindo que faça isso, é para vocês verem o tamanho da situação que nós estamos. Então, chega a ser um assunto que chega a ser chato de falar, porque eu, como vereador daquela região, eu estou com vergonha hoje de estar representando aquele lugar e não ter sido atendido até hoje. Agradeço pela sua invitação. Não sei se funciona batendo na administração para podermos ser atendidos, porque não podia ser assim, não era para ser assim. Então, hoje, para chegar a uma indicação dessa, sendo que já foi feito no ano passado, está lá o posto de saúde, vereador Alex, que confia na mesma situação, onde fizemos várias e várias vezes já pedido, está lá a quadra do Cajá, na mesma situação. Então, infelizmente, nós, como vereador, recebemos toda essa carga, essa cobrança, e nós temos que sim trazer, vereador, aqui o plenário, trazer a discussão, mostrar que nós estamos sendo cobrados, mas que as coisas, infelizmente, não estão acontecendo, não sei porquê. Então, acredito eu que com o salário, só com o salário da Secretaria de Esporte que ganha o secretário, só com esse dinheiro para recuperar todas as partes do município, que é R$6 mil no salário mensal. Se investisse R$5 mil por mês em cada comunidade de esporte, vereador, sobrando dinheiro. Então, essa volta mais uma vez àquela questão de muita secretaria, muito gasto, muita gente, e a obra acaba sempre o povo esperando e nada. Então é revoltante, hoje eu me revolto por estar nessa situação. Então, agradeço pela indicação, acredito que deve, de certo, vamos ser ouvidos, mas de certo algum dia vai sobrar algum dinheiro para investir lá. Tem a promessa do prefeito, que ele falou para mim que vai comprar um terreno para construir uma quadra, mas nós estamos vendo que não tem dinheiro, porque é uma promessa difícil de ser cumprida. Então, reforma que já tem lá e lá, a condição das crianças brincar, dos jovens se divertir, de fazer o esporte. Agradeço pela sua educação e conte comigo sim, para a coisa certa e está errado, eu vou ligar assim até o fim. Obrigado. Quero também parabenizar o senhor por essa indicação e dizer que serei junto, porque essa é uma indicação que já faz tempo que o valor local é pedido, seu pedido novo, e foi pedido, inclusive, aqui pela conta dos nossos para arrumar a hoje também, não foi arrumado. Então, não sei o que está acontecendo na Secretaria de Esporte, que pede
e falar com o prefeito, falar com o secretário, e não tem nada dentro mais. Então, só queria falar isso, desabafar, porque isso aí eu acho que se nós vereadores não termos filho, pegar junto e cobrar, ir para cima e cobrar, isso aqui vai passar um ano, vai passar 2 anos, e vai o povo falando mal de nós, e é o que está acontecendo. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Gostaria até de dar desculpa pela indicação que eu fiz, que essa indicação o ano passado encaminhou, mas pelo pedido daquela comunidade do Bonfim, eu resolvi alegar que eu não estava aí. Liguei para pedir para o Miguel fazer essa indicação. Mas gostaria de agradecer pela palavra, vereador. Eu acho que a saúde a gente não pode fazer economia nessa questão. Acho que a gente não pode economizar numa coisa que a gente usa direto, e tem muitas vidas ali que a vida se vai e vai, não tem volta. Então a gente não pode fazer economia nesse caso. Muito obrigado, doutor. Obrigado, colega vereador. A palavra do vereador é Eduardo Augusto. A palavra do vereador Alex Rodrigues. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos assiste em casa através do site da Câmara, muito bom dia a todos. Senhor presidente, gostaria de começar minhas palavras dizendo o seguinte: sentado aqui analisando e vendo a pauta da sessão, vendo que as indicações estão diminuindo dia a dia. Isso talvez, vereador, como você mesmo disse, seja um reflexo de nós não sermos atendidos. Então a gente se cansa de fazer indicação, fazer, e nada acontece. Quando o vereador Edilson, gostaria de parabenizar o vereador Edilson pela sua indicação, juntamente com o Eli, com o Edu, Valmor, eu e o Valmor que fazemos parte daquela localidade. Eu acredito que você tem sim que fazer, porque nós somos vereadores do município inteiro, não só de uma região da outra. Então eu gostaria de parabenizar pela sua indicação e tomara que eles atendam a sua indicação e olhem por aquele local, olhem por aquela localidade, porque eu já me cansei de criticar, de cobrar quadra no Bonfim, quadra no Bocajá ou no Capão e nada ser feito. O secretário é uma pessoa muito boa, um ser humano com um coração bom, que não tem o que dizer da pessoa dele, mas falta pulso firme, falta decisão. Não sabemos quem manda na secretaria, se é ele ou o anjo. Tem falta pulso firme, falta saber ir lá e cobrar, fazer acontecer. É isso que falta. Não estou aqui questionando uma pessoa dele, que é uma pessoa de um coração enorme, mas falta assim o pulso. Em outro assunto, senhor presidente, gostaria também, que vocês darem comigo, de encaminharmos um documento pedindo a ele que não marque mais nada no campeonato no dia do jogo da seleção brasileira, que todos nós sabemos que jogo de seleção brasileira é uma festa, um pouquinho mais, que é uma coisa, vamos continuar para falar com ele, então pedir que não marque essa rodada no dia do jogo da seleção brasileira, que tenha um pouquinho de bom senso para que isso possa acontecer. Então, quero deixar aqui bem claro que as minhas críticas não é contra a pessoa do secretário, sim a atitude que ele tem que tomar, a atitude que ele tem que ter para que possa desenvolver um bom trabalho. Essa quadra do Bonfim, há quanto tempo foi cobrada pelo vereador Valmor, hoje cobrada pelo vereador Edilson? A quadra do Bocajá, que foi cobrada até um dia que o vereador disse que tinha até uma madeira para segurar ele de outro, e nada foi feito até agora, e as coisas não mudam. E outro assunto, senhor presidente, um assunto chato, que vai de encontro com a saúde, que está aqui no meu celular, as fotos que depois eu vou mostrar para vocês. Outra pessoa muito boa, secretária de saúde, uma pessoa de um coração bom, mas não tem pulso firme. Eu liguei 6 vezes para ela, ela não me atendeu. E aí eu mandei um WhatsApp para ela na 7ª, aí ela me atendeu. Então quer dizer que ela atendeu eu só porque eu sou vereador, porque no WhatsApp eu mandei para ela pedindo um horário, para ela marcar um horário para ela me receber, que de certo ela não tinha meu número, ela resolveu me atender, quando ela soube que era eu, ela resolveu atender. Aí, dentro de 2 minutos, ela me retorna a ligação, me atendeu super bem no telefone, conversou comigo uma maravilha, mas
ser humano que teria um retorno lá no Hospital da Vida com a perna quebrada, imobilizada, que não poderia ir. Ela disse para mim que não teria carro para levar essa pessoa, e está aqui as fotos do meu celular que eu vou mostrar a vocês. Que não teria carro para levar essa pessoa. Ela é uma pessoa excelente, com um coração bom, mas falta gestão, falta pulso firme para que possa administrar a Secretaria de Saúde. Ela me disse que não tinha carro. Eu coloquei essa pessoa dentro do meu carro, mal posicionada, ele veio, porque vocês sabem como que é o Hospital da Vida. Se ele perde, quando que ele ia voltar lá de novo? Então falta um pouco mais de pulso firme. Aí, vereador, eu volto a me preocupar pelas palavras do prefeito dito a nós, que ele ia cortar a saúde e a educação. Conselheiro, a questão do carro, da saúde, é bom frisar também que dentro da Secretaria de Saúde existe um gerente geral que é pago só para controlar essa questão dos veículos, né? Então tem que ver quem que não está exercendo realmente a sua função. Se é essa pessoa que é responsável e não está deixando os veículos em dia, ou o que está acontecendo, até porque veículo nós sabemos que tem sobra, inclusive o prefeito há poucos dias disse que estava chegando mais 4 ambulâncias, me parece. Então, a gente percebe que veículo tem bastante. Então, só para lembrar que também tem um gerente aí que de repente possa não estar cumprido, precisa ser averiguado. Obrigado, Pedro. Verdade, vereador, eu concordo, eu acredito que esse gerente também não está desempenhando o seu serviço como deveria ser feito. Ele não está desenvolvendo o seu serviço. E eu lembro da secretária, porque eu liguei diretamente para ela, para conversar com ela, e ela volta a dizer, me atendeu super bem no telefone depois que ela me retornou a ligação, tá? Uma pessoa, uma excelente pessoa, mas eu estou aqui para falar, não da pessoa dela, mas sim da pessoa dela como secretária, que ela tem que cobrar esse gerente também e fazer que ele desempenhe seu serviço, desempenhe seu papel. Que esse gerente das ambulâncias, dos carros, a gente vê ele na rua andando com ela, mas o serviço não nos envolve, vereador ali. Que esse pneu ele tinha que ter visto, ele tinha que ter corrido atrás, nós não podemos colocar as pessoas dentro de uma van, colocando em risco a vida, a integridade física do motorista e dos demais que estão ali dentro. Ele tem que olhar, se ele paga para isso, ele tem que se sentir lá e conferir, e olhar e saber o porquê que não trocou esse pneu. Se tem pneu esse carro, se tem licitação, por que não comprou, por que não trocou esse pneu? Esse é o dever dele, que ele não está cumprindo o dever dele. Agora, eu volto a dizer, vereador Romero, eu me preocupo, vereador Dorelli, com as palavras do prefeito que ele disse na sala da presidência que ele tinha pedido para o secretário colocar os 2 pés no freio, que ele ia começar cortando pela educação e pela saúde, e eu acho que começou. Que eu tive uma informação e eu vou buscar saber se é verdade. Não estou aqui afirmando, mas se é verdade que nas escolas estão deixando as crianças fazer um lanche só e proibido de repetir. Eu vou buscar saber se é verdade. Com certeza. Essa é uma informação que eu posso dar conversando com a secretária de Educação, onde foi na sexta-feira, perguntei para ela se tinha havido algum corte na merenda, ou no próprio transporte, ou materiais, mas ela me garantiu que não foi feito. Eles tiveram uma reunião com a prefeitura, com o setor competente de finanças, e a educação ela tem que gastar tantos X por aluno. Então, aquele dinheiro ele vem para ser gasto, mas que a informação que eu posso dar, que eu conversei na sexta-feira com a secretária de Educação, Adelaide, ela me disse, meu amor, não foi feito nem corte, nem merenda, nem nada, e não vai ser feito porque não pode. O recurso que tem lá, tem para fazer a merenda, tem para fazer. Então, é uma informação que eu posso lhe passar, porque conversando com ela na sexta-feira, mas é uma informação que o senhor tem que sim buscar e ver também que se estiver acontecendo, nós temos que tomar uma urgência. Como eu disse, eu sou contra cortar na educação e na saúde. Então nós vamos atrás, vamos brigar. Por isso a minha preocupação na sexta-feira já de perguntar se estava tendo algum corte de serviço, ela não me garantiu que não. Obrigado. Obrigado, vereador. Com certeza eu acredito, como estou dizendo, que foi uma informação, porque sempre que eu vou buscar saber se isso é verdade ou não. Mas quanto às palavras que me entristecem, saber que nós ouvimos da boca do prefeito
estava na reunião dizendo que ele irá começar a cortar pela saúde e pela educação. Até então, eu acho que quando ele falou aqui, a nossa reunião acabou, e até mesmo nós nos vontade de sair da sala e encerrar a reunião por ali. Porque o gestor dizer que vai começar cortando, sabendo, nós temos sabendo que tem outras maneiras de cortar, por reduzindo a folha de pagamento, que é onde todos vêm cobrando, que é um gasto absurdo. Ele dizer que vai começar pela saúde e pela educação, isso é uma afronta para nós. Isso é a mesma coisa que dá um tapa na cara de nós, porque é complicado você olhar e saber que o gestor vai dizer que vai começar cortando pela saúde e pela educação. Dizendo isso, dito pela boca dele, dizendo para todos nós, quem participou da reunião, que ele iria fazer esse corte, começando pela saúde e pela educação. E para concluir, senhor presidente, gostaria aqui só de lembrar mais uma vez quanto ao gestor que assumiu a pasta do serviço urbano, dizer que ainda é cedo para criticarmos o trabalho dele, e eu até na sessão passada disse que ele teria começado bem, teria começado limpando aqui atrás também, que estava sujeira, mas o Bocajá ainda continua em péssimas condições. Eu acho que ali está absurdamente, tem que tomar providência com o Bocajá. Eu tive sábado lá, que sexta e sábado lá, está vergonhoso. O Bocajá está vergonhoso, a situação, ninguém sabe quem manda, é único assim para o povo índio, ninguém sabe quem é quem, tem que saber, o prefeito tem que determinar, colocar soluções, todo mundo da sua, ninguém sabe, agora na briga, o cara do caminhão estava lá, um quer mandar no caminhão, o outro quer, tem que saber, a prefeitura tem hierarquia, tem que saber quem manda, quem não manda, então, e o Bocajá está largado. Quando eles brigam por ego deles, as coisas vão se fazer. Então é isso que eu quero pedir aos gestores, que tomem providência e solucionem o problema do Bocajá, quanto àquela sujeira que se encontra, foi tanto cobrado pelo vereador que mandasse o caminhão lá, foi mandado o caminhão para lá, e agora está sabendo, para saber quem vai mandar o caminhão. Então, senhor presidente, por hoje é só, gostaria de pedir mais uma vez para que nós pudéssemos mandar um documento ao secretário de esporte pedindo a ele que não marcasse a rodada no dia do jogo da seleção brasileira. Muito obrigado. Obrigado, colega vereador. A palavra do vereador Marcos Flores. Bom dia, senhor presidente, nossos colegas vereadores, público que nos assiste pela web, internet, em casa. Senhor presidente, falar uma indicação que surgiu da Vossa Excelência, cobrando a pintura e a reforma também dos nossos prédios estaduais, públicos, que é o Detran, todos esses órgãos que se pudessem, eu acho que esse documento vai chegar até a boca do deputado, que ele cobrando a reforma, a pintura, porque está feio para o nosso município também, para o Estado, quando chega numa repartição pública estadual, como a Goiás, como a AGEFA, que a AGEFA vai dar mais ou menos, mas olhando, vendo a situação que está aqueles prédios públicos, sem uma pintura, sem uma reforma, aqueles funcionários trabalhando muitas vezes precariamente, porque por falta de muitas forças, você tem isso mesmo. Começa as vergonhas, já começa lá por cima, porque o Estado tem tanto imposto, mas nós que estamos no campo, nós que produzimos, pagamos a esse Estado de impostos e mais impostos, e o dinheiro nunca chega aonde é para chegar. Fica pela metade do caminho, fica em funcionários, fica em gente que só desfruta do dinheiro público e não é colocado. Hoje cedo, quando conversamos na sua sala, lembrando de promessas de político, que muitas vezes aqui na Laguna só se lembra na época da eleição. Na época da eleição tem muita gente prometendo o que não vai cumprir, e o povo está no saco cheio. E, vereador, nós subimos no palanque e prometemos muita mudança. Nós prometemos, vereador Ademar, muitas coisas que nós éramos contra e continuamos contra, e eu acredito que o senhor também é contra muita coisa que não está sendo feita, vereador, que é essa. Para mim, chega a ser, vereador Ademar, uma coisa que eu, quando entrei e resolvi entrar,
que eu criticava as gestões passadas era por causa desse mundo de funcionário que o município nem na comunicação tem. Prefeito nenhum, vereador Jair, vai conseguir dar jeito com essa pasta, vereador Alex, tão carregada de secretarias e de emprego que tem dentro da prefeitura, do Levi. Não tem nada. Não tem como uma pessoa, depois de eleição nenhuma, conseguir fazer milagre sem dinheiro. Porque hoje, o que nós vivemos no nosso país e no nosso município é a falta de dinheiro. E as prefeituras, vereador então, que teve em Brasília, sabe que estão tudo falidas. As prefeituras hoje, elas têm uma folha super carregada e não sobra dinheiro, vereador Alex, nenhum para pintar um posto de saúde do nosso confim. Porque está lá, caindo, está apodrecendo a cada chuva, a cada dia. Por quê? Não tem dinheiro. Como é que a prefeitura vai fazer uma obra se não tem dinheiro? Qualquer um sabe como é que faz obra, tem que ter dinheiro. E para os vereadores, para fazer as reformas da guarda, tem que ter dinheiro. E nós sabemos que Laguna hoje já vem se arrastando há 4, 6 anos, 7, 8 anos já se passando uma folha de pagamento que ninguém acredita que quando a gente fala no município por aí que nós temos uma folha de pagamento de 51, 52% que nós arrecadamos e hoje a nossa arrecadação, como eu disse na sessão passada, vereador, ela caiu muito grande. Vereador Doreli teve conosco em Brasília a preocupação da CNA e avisamos o prefeito, pedindo para que cortasse gasto, que diminuísse gasto, que senão, vereador, não ia chegar no final do ano, ia ser difícil de pagar o 13º para quem não tivesse prefeito. Então, quando nós deparamos uma situação que não tem dinheiro para comprar 4 pneus, vereador, chega a ser vergonhoso nós lembrarmos aqui que a nossa está nessa situação. Então, eu acho que está na hora de nós sentarmos com o prefeito, solicitarmos uma reunião para ele, pedir explicação, que ele chegue na nossa mesa e fale, ó, o município está assim, e nós como vereador dar um apoio a ele e falar, prefeito, faz os cortes que você tem que fazer, corta 100 pessoas na sua folha, acaba com 4 secretarias, a Secretaria de Esporte custa R$72 mil só o secretário dando para o município de Laguna. É só do salário dele que custa R$72 mil. Esse dinheiro podia estar sendo investido, vereador Edilson, em reformas, comprando kit, bola, tirar aquele pau que está lá no Bocajá, vereador, de eucalipto que está lá fincado para segurar a rede de vôlei para os jovens lá. Tem secretaria aí que eu me revolto quando eu começo a falar, porque é uma revolta minha, que eu já falei, vereador Ademar. Era das outras gestões e eu subi no palanque, acreditei que a mudança ia existir. E acredito, vereador Doreli, porque nós fazemos parte disso e nós temos que cobrar. É por isso que nós somos eleitos vereador e cobrar. O prefeito vai ter que nos ouvir para o bem do município e para o bem da administração dele. Porque quando nós cobramos é para o bem da administração, é para o bem do município. Vereador Jair, por favor. Não, vereador, só para, em parte, discordar da Vossa Excelência quando disse com relação à falta de recursos, que o vereador Doreli citou aqui na sessão, inclusive, que o prefeito tem contratado novas pessoas e novos profissionais. Então, a pergunta que se faz é se é falta de recurso ou falta de gestão, porque se está se contratando pessoas, dinheiro não está faltando.
pedir ao líder do prefeito se pudéssemos nós sentarmos essa semana com ele, conversar, porque nós estamos em muita desinformação, muita coisa, e nós devemos sentar e saber o que está acontecendo, saber a real da situação, como é que está o município financeiramente, se ele está, como é que está sendo gerido, porque é para isso que nós estamos aqui. Nossa função, o vereador Edilson mesmo, no ano passado, sentou uma reunião com o prefeito, ele falou que a função nossa era fiscalizar e cuidar. Então, vereador Eduardo, sugiro a Vossa Excelência que nós sentássemos com eles, convidar para eles colocar. Eu, por exemplo, hoje você vai na folha do pagamento, tem 500 e poucos funcionários, 600. Eu converso com o prefeito e ele fala que tem 450. Consegue uma parte dele? Então, que nós pudéssemos realmente saber a situação que está acontecendo. Porque não adianta nós vir aqui falar, se nós não vamos saber da situação lá dentro. E é nossa obrigação, nosso dever saber. O porquê que não faz uma reforma na casa, por que ele não compra 2, 4 pneus, tem um cara responsável para fazer cuidar disso? Não, vereador, eu só queria contribuir com as suas palavras, dizer que o senhor é uma pessoa que vem cobrando há muito tempo que diminua a secretaria e os funcionários. Eu concordo totalmente com o senhor. O que eu acho engraçado é que o prefeito ele não admite a possibilidade e ele é sabedor que ele está com a folha elevada e ele não admite isso que ele disse para nós aquele dia, que ele não se recordava, mas para ele era 400 funcionários que tinha. Está brincadeira com nós. Ele está brincando com a nossa cara quanto a isso. Porque nós somos sabedores, a última vez que eu e a vereadora Wanda consultamos, tinha mais de 524, né, vereadora Wanda? Isso há um bom tempo atrás. Agora, acredito eu que já deve estar quase chegando nos 580, por aí, para 600. Então, ele dizendo para nós aquele dia que para ele tem a média de quase 400 funcionários, ele está brincando com a nossa cara. Então, eu quero contribuir com as suas palavras, dizer que eu sou parceiro, sou companheiro, para que, se ele precisar da Câmara para que diminua esses gastos com a folha do pagamento, vereador, eu sou companheiro, sou parceiro por aí, para ajudar ele, para que possa assim diminuir essa folha, para que possa alavancar o município. Obrigado. Obrigado. Por hoje é só, senhor presidente, vocês fiquem com Deus e tenham uma boa semana. Obrigado por toda a palavra. Primeiro, o Jair Passa. A vereadora Wanda Cosarinho. Bom dia, senhor presidente, caros colegas, que nos assistem em casa, os funcionários em casa. Quero iniciar minhas palavras aqui, deixando meus pesares à família Bernardi, que na semana passada eles perderam uma irmã, Adalva. Ela morava no Presidente Prudente, e veio a óbito na semana passada, que ela era irmã da Tomada, Pinzão, da Dolores. Então, quero aqui deixar meus sentimentos dele e minha família. Também quero fazer uma crítica aqui ao responsável pelos carros lá da saúde, como falou o vereador Alex. Há poucos dias atrás também uma senhora que tem dificuldade de se locomover, tinha que ir Dourados para colocar aquele aparelho para ver os batimentos cardíacos, e a família foi pedir o carro, não tinha o carro para levar ela. Ela teria que ir cedo, sair de casa 5 horas, porque ela não mora aqui, mora longe, e ficar o dia inteiro esperando uma senhora de mais de 70 anos, com aquele aparelho, com dificuldade de se locomover, eles não tinham carro para levar ela. Eu fui e mandei levar. Eu estava doente em casa, mas dei meu carro e levou ela. No outro dia, ela teria que voltar para retirar o aparelho. A mesma situação, teria que sair cedo de casa e voltar à tardezinha. Mandei meu carro, eu vou deixar uma pessoa, porque o que eu não quero para mim, para o meu pai, para minha mãe, eu não quero para os outros também. Então, mandei meu carro levar. Eu acho assim, que está faltando, como foi falado aqui, gestão, organização das coisas. Porque carro a gente sabe que tem. Não é um nem dois, tem vários, e cada dia está chegando mais. Quero aqui também cobrar do prefeito, que ele cobra do setor competente, que eles nos enviam o balancete do mês de abril. Nós já estamos chegando no final de junho, e o balancete do mês de abril não chegou ainda para nós.
E a gente sabe que ele tinha até 30 de maio para entregar o documento para nós, até hoje não chegou. Então eu quero aqui cobrar. Pela ordem, eu esqueci de falar, não vou usar tempo, dizer que na Secretaria de Urbanismo, quando saiu a pessoa do MEC, dizer que eu, para mim, está na mesma coisa, na mesma situação, o vereador falando lá no Bocajá. Isso mostra que o secretário não tinha culpa do que estava acontecendo, tá? Porque já se passou 15 ou 20 dias e as ruas da cidade elas estão sujas, não foi varrida, não foi tomada uma atitude. Então, não adianta colocar lá se não tem a solução. Então, dizer que foi trocado, mas não foi resolvido o problema, não. Porque vocês que moram aqui dentro estão vendo mais ainda a situação de você chegar aqui na Laguna não está nessa situação que está. E o povo falando, cobrando. Então, quer dizer, trocou, mas não resolveu o problema. Então, o problema não é o secretário. O problema é um outro problema que está acontecendo. É a falta de administração. Lá no Bocajá, como o vereador mesmo disse, é uma coisa que não tem cabimento, não tem explicação. Está nessa situação. Não saber quem que manda, brigar por causa do caminhão, funcionário de cargo de confiança está criando problemas. Então, é um assunto tão general, obrigado por ter usado esse termo. O que está acontecendo não é só no Bocajá, aqui na cidade também, a gente está vendo que a cidade está suja. Iluminação pública não adianta mais a gente cobrar, porque não estão consertando, e não, pelo jeito não vão consertar. Todo dia tem gente cobrando da gente. O vereador Eduardo, na semana passada, atrasada, pediu para consertar aqui, onde as pessoas caminham aqui em torno do campo, até agora nada. Então, eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que aquilo que eu falei na sessão desses dias atrás, está na hora da gente se unir e tomar alguma providência, e é agora. O momento é agora e nós sabemos por que o momento é agora. Você não parte? Pois não. Só para concluir seu raciocínio, quando você disse em questão que mandou o seu carro levar aquela senhora, e eu logo depois eu também tive que levar aquele rapaz porque a saúde não tinha carro. Naquele dia que a senhora Vossa Excelência mandou seu carro levar, eu me deparei com a situação que chegou até me constranger no momento. Eu sei que o carro não é da saúde, mas sai todo o gasto da prefeitura quando eu vi um ninho branco que atende a Secretaria de Agricultura passeando e andando para baixo, para cima, carregando pessoas daqui do gabinete, andando e desfilando com o carro. Então, sou sabedor que o carro não é da educação, mas o combustível sim sai também da prefeitura municipal. Então, se não temos um carro para atender uma pessoa, uma senhora como é aquela pessoa que a senhora Vossa Excelência mandou levar agora, ou atender esse rapaz não teria como ir num carro mesmo, que ele teria que ir deitado até mesmo no meu carro, ele foi mal posicionado, porque ele foi deitado atrás, que ele teria que ir numa ambulância, mas infelizmente a prefeitura do Laguna não tinha como atender esse rapaz. Mas essa pessoa, a senhora até no dia me ligou, comentando que a excelência estava doente, e pediu que levasse essa pessoa. Nesse mesmo dia eu encontrei os carros da prefeitura desfilando e passeando pelo município. Muito obrigado. Está acontecendo todo dia e a gente sabe que está vendo. Para hoje é só isso, senhor presidente. Obrigado. Bom dia. Obrigado, senhor vereador. O senhor vereador Guarda que assuma a presidência deste momento. Nesse momento, com a palavra, o vereador Luiz Dominado. Bom dia, nosso colega vereador, companheiros que estão nos assistindo. Hoje, bem, o governo da pauta, não tem nada, vamos colocar um limite com o colega vereador pedindo ao Estado que reforma os prédios públicos do Estado. Dificilmente reformar, mas a nossa parte tem que fazer, porque tem indicação do mandato anterior do nosso colega vereador Eduardo, do nosso colega vereador Jair.
cansado, está junto com o prefeito Brandão, peço as coisas e mantém. E nós queremos um prefeito que atende o conselho da população e da Casa de Lei. Eu vou atender, o senhor prefeito vai atender todos os diretores da população, você é companheiro da população. Infelizmente, esse que o nosso colega está falando aí é mais de 4 viagens, 5 viagens até para o quando eu pedi um carro para levar uma pessoa com um carro sério na saúde favorável. Não tem jeito, tem que levar. É que adianta nós temos um investimento no município com um monte de veículos amontoados, eu não sei se presta ou não presta, para não ter atendimento à população. Então fecha a porta da prefeitura, fecha a porta do município, entrega para outro município para administrar, porque do jeito que está feio. Sim, senhor, não pode ver. Entrega para outro município, se não vai tocar. Porque nós temos as soluções, se tem lei, tem pessoa, tem dinheiro, agora não pode atender. Ele está com sede. E eu falo assim, ainda joga o princípio dos novos vereadores. Nós somos culpados, nós temos que chamar e colocar o pingo em cima do nico e pronto. Porque nós nos elegemos juntos, nós temos que dialogar e conversar e procurar uma saída. Agora chega esse negócio de não poder fazer, tem que cortar gasta, não sei o quê. Sobre esse negócio que o nosso colega vereador vai propor, concordo. Do emprego, agora começaram, o vereador falar, vocês querem, o prefeito manda 100 funcionários embora e acaba 6 secretarias, como é que fica as pessoas? Aí eu falei, nós vamos ter que procurar trazer investimento às empresas para gerar emprego, porque a prefeitura não pode ficar aqui de emprego. Nós temos que procurar a gerar emprego no nosso município, nós temos que procurar ir atrás de indústria, até procurei o prefeito para tentar trazer um matador de frango, um matador de porco, não sei o que lá, um livro aí para gerar emprego, um laticínio, um parador de leite, porque sai um litro de leite do nosso município, procurar trazer que vai gerando 10 empregos, 20 outros, 50 outros, sempre fecha o emprego. As pessoas precisam trabalhar. Então, acho que nós temos que trabalhar em cima de geração de emprego para trazer para lá, passar a colocar uma bomba, tira de um para pegar outro. O único jeito que nós temos que fazer para essas pessoas não ficarem desempregadas. Legalzinho, uma vez. Eu não esqueço o colega vereador Marcarino, o Eduardo e o Caio. Quando o Miguel queria fechar ali, o caminhão estava passando da usina aí. Aí o cara veio mesmo, o Luiz Fernando, disse que estava no asfalto desarmado. E se fosse para começar a perseguir, que ia cortar os funcionários do município da vontade. Eu falei, os funcionários não tem culpa. Se você quer cortar, você tem que procurar os administradores do município. Não você ferrar com o funcionário perseguir o emprego. E até isso ameaçou para mim, que ia cortar os funcionários aqui, se a cara não deixasse passar aí. E a coisa era tão simples para resolver que foi resolvido nessa gestão. O nosso colega sabe, com a comunicação do retorno para cair para passar e assim. Foi resolvido o problema. O cara ameaçou ter uma votação da resolção. Então ele respondeu. Muito obrigado. Nesse momento, retorno a presidência do vereador de Brasília. Então, colega vereador, temos um requerimento para votar no 41 de 2014 em votação, que é concordamos. Estamos concordes com o manifesto, o requerimento está aprovado e declaro encerrada a sessão. Convido a senhora da próxima terça-feira, às 9 horas. Muito obrigado.